Glórias a Jesus. Povo de Deus, mais uma vez convosco, seu irmão em Cristo, pastor Celso Chagas, para juntos adorarmos a Deus, ao Deus grandioso, Criador dos céus e da terra, a esse que nós temos o privilégio de tê-lo como Pai, e Ele nos adotou como filhos por intermédio do sacrifício do seu Filho Jesus. Nos deu comunhão para com Ele, para que nós possamos ter acesso aos céus e vermos as suas promessas cumprirem-se nas nossas vidas. Glória seja dada ao seu santo nome. A Bíblia Sagrada, que quero ler nesta hora, está em 2 Samuel. 2 Samuel no capítulo 23. Versículo 11 e 12. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Haratita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Glórias seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Povo de Deus, ao lermos a palavra do Senhor, em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12, narrando a história de um dos valentes de Davi, pois Davi tinha os seus valentes que andavam com ele, 37 ao todo, homens que alcançaram fama, honra perante o seu Senhor. Nas batalhas, nos momentos difíceis, aonde Davi mais precisou, lá estavam eles, ombreados, prontos, aptos para não deixarem o seu Senhor sozinho, para não virarem as costas ao seu soberano, e prontos para dar até mesmo a vida no campo de batalha, em defesa do rei e da soberania do seu país. Desta vez agora, um homem chamado Samar. Quem era Samar? Samar, um dos valentes de Davi. E o que fizera Samar neste momento? Fizera a defesa de um território, de um campo de lentilha, aonde vêm os inimigos filisteus. E o povo de Israel, ao ver os filisteus se aproximarem, e sabendo que eram povos cruéis, e que não tinham medo de matar, e que faziam o que eles bem entendessem, todos eles correram. Mesmo sabendo que estavam próximo de um guerreiro, eles bateram em retirada. Sumiram, desesperados, não conseguiram ficar. Deixaram Samar sozinho. A ele só restou duas opções: ou lutar, ou fugir. Ou ficar e lutar, ou fugir junto com o povo. Mas o que me chama a atenção é que o nome Samar quer dizer fama, renome. Significa fama e renome. Imagine agora o famoso ter que correr. O renomado ter que sair correndo, pondo por terra toda a sua trajetória, toda a sua reputação, toda a sua conquista. E quando então falasse no seu nome, diriam: você é o famoso? É, o senhor é famoso na carreira. Ninguém lhe acompanha correndo. O seu renome? Ah, sim, o seu renome. Você é renomado como o maior covarde que correu no dia que viu os filisteus. Então Samar disse: não entregaria os pontos. E lutou bravamente. Ele sabe neste momento que ele se vê sozinho. Ele se lembra do Deus soberano, do Deus que não precisa de impor tantas normas para trazer a vitória ao seu povo. Ele quer tão somente sinceridade, lealdade e coragem para enfrentar as lutas. Ele olha e diz: não serei eu o primeiro que vou enfrentar um tanto de gente desse. E ele pode se lembrar, lá do livro de Juízes, no capítulo 3,
quando o rei, ou melhor, um juiz em Israel, que era Sangar, e estando ele ali, vê os inimigos a procurar o mal do povo de Deus. E este homem sozinho, com uma guilhada de boi, destruiu 600 homens. Isso tudo fica armazenado na memória do povo de Deus. Isso era transmitido de pai para filho, e iam transmitindo oralmente falando, todos iriam captando, dizendo: olha, tal tempo, tal momento, Deus trouxe livramento por intermédio de um homem, de uma mulher, dessa ou daquela forma. Isto para o povo, eles guardavam isto em suas memórias. Agora, ele se vendo numa dificuldade desta, ele poderia invocar o nome do Senhor. Ele disse: eu não vou fugir. Se tu deste vitória no passado a Sangar, embora que a Bíblia se cale ao respeito, mas eu sei que eles carregavam isto consigo, a história é contada, a história da sua nação. Ele diz: a mim também não vai ser diferente. Ele poderia se lembrar quando Gideão foi a batalha com apenas 300 homens e destruiu o exército dos midianitas, vencendo e trazendo a vitória para o povo de Israel. Ele poderia agora, num momento difícil, em que todos o abandonaram, e ele dizer: mas eu fiquei sozinho, não tem ninguém comigo, o que me resta fazer agora? Ele olha para a Bíblia Sagrada, ele vê o Salmo 125, diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ele então estriba a sua confiança no Senhor. Disse: Deus, lá vem os inimigos, mas a minha fé, a minha confiança, a minha conexão eu não vou perder. Eu estou ligado no trono da glória, e o Senhor é o único para me socorrer. Eu não sei o que faço, mas o meu único apelo é clamar pelo Senhor e usar as armas que tenho. Ele poderia então voltar para o Salmo 121 e dizer assim: ó, todos me abandonaram, então agora eu estou sozinho e os inimigos se aproximam. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo dá-lhe a resposta, dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os inimigos se aproximam e ele diz: agora é hora, é lutar e vencer, ou então fugir. Eu não fugirei. Enfrentou a batalha, e a Bíblia Sagrada afirma que diante dos inimigos ele destruiu a todos eles num pedaço de terra, num campo onde estava plantado lentilhas. Não sobrou um para contar a história. Deus operou um grande livramento. E por que Deus fizera tamanho livramento? Qual o segredo de Deus dar grande livramento àquele homem? Homem decidido, homem resoluto, que não entregara os pontos, vendo a dificuldade, vendo que era necessário lutar. Os inimigos queriam tomar posse do território. Diz aqui: não, lutarei bravamente, seja o que Deus quiser, mas vencerei. O alvo era vencer. E por que então ele conseguiu vencer? Ao observarmos, ele era um hábil guerreiro, e ele sabia muito bem usar as armas. Ele tinha certeza, convicção plena, que as armas em suas mãos, ele faria um grande estrago no lombo dos inimigos. Podiam os inimigos se aproximarem, mas ele não iria ceder. De posse das armas, da fé em Deus, da coragem que tinha, inimigos teriam que perecer. Então ele, sabendo usar as armas, usou a fé. E quando nós observamos a Bíblia Sagrada nos dizer, Hebreus 11, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se vê, e por ela os antigos alcançaram testemunho. Eu creio que pela fé ele começa a contemplar. Os inimigos estão vendo, mas eu já estou contemplando corpos mortos tombados uns sobre os outros. A minha espada dessa vez, afiada do jeito que eu tenho afiado, não vai sobrar um para contar a história. Deus, tu me socorrerá. Estou no campo de batalha, dependo do Senhor, e pela fé eu contemplo a vitória. E ele vai à luta, e os inimigos se aproximam, mas ninguém pode se manter em pé diante dele. Todos perecem, todos tombam pelo poder da espada de um guerreiro que teve fé no Deus Todo-Poderoso. E além de ter fé, ele teve perseverança. Pois na caminhada da fé há momentos difíceis. Quem sabe quantas espadas não passou próximo a ele?
Quantos guerreiros fortes também não mandaram a espada sobre a cabeça, sobre os lados daqui e dali, e Deus o deu livramento e ele foi para cima. Perseverou. Não se sabe se ele saiu machucado, o que eu sei é que ele venceu. Ele venceu a batalha, ele triunfou, usando a fé, as armas, a perseverança e o entusiasmo. É aquilo que os gregos chamavam de Deus interior. Ele não foi ali trêmulo, ele não foi assustado, não, disse assim: o Deus está comigo e me trará vitória. Ele lutou bravamente, arduamente, firmado, convicto: eu vou vencer, o golpe darei certeiro, golpes de espada sobre os inimigos, e triunfarei, e todos verão que foi Deus que fez essa grande obra, certo da vitória, com essa perseverança toda, com esse entusiasmo, com essa firmeza, com essa garra, com essa determinação. Ele defendeu o seu território e Deus lhe deu o livramento. E além de tudo isto, além da fé, de saber usar as armas, de ser perseverante, de ter entusiasmo, de ter garra, acima de tudo, ele creu. Ele acreditou piamente: Deus não me deixará sozinho. Deus comprou a briga. Deus está do meu lado. Vencerei a adversidade, vencerei os inimigos e triunfarei. Eu acredito no meu Deus, que Ele é fiel. E a Bíblia Sagrada nos afirma, São Marcos capítulo 9, versículo 23, o Senhor Jesus dizendo ao pai de um jovem lunático: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Louvado seja o seu santo nome. Ao vermos na Bíblia Sagrada, quando o homem crê, os milagres acontecem. Aconteça o que acontecer, pode tudo parecer perdido, creia. Creia, vá para cima, acreditando que Deus é fiel e justo para honrar a palavra. Naquele momento, aquele homem sozinho no campo de lentilha, mesmo sendo um guerreiro, um lutador, mas estava só humanamente falando. É nessa hora que ele clama aos céus e Deus desce em seu socorro. Eu creio que cada espada que ele mandava ali descia um eito de peão. Não ficava muitos de pé. O pânico tomou conta daquele povo. E creio que muitos ali ele já matou caído no chão, já desmaiado, assustado, porque Deus estava com ele comprando a briga. Nesta época, Deus estava ali a guerrear com o seu povo. Deus permitia que isso acontecesse. Hoje, a nossa guerra é espiritual. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E nós temos que defender com honra, com garra, com destemor o nosso campo de lentilha. Qual é o seu problema? Qual é o seu campo de lentilha? O que você está tendo que defender neste momento? Se a dificuldade está do seu lado, se o filho envaredou pelas drogas, se está a prostituição ali a assolar, se os inimigos têm lhe crucificado de todas as formas, se as dívidas têm lhe roubado a paciência, se o desemprego, se o descaso familiar, seja o que for que esteja acontecendo, defenda com garra, defenda com fúria, defenda com destemor, com firmeza o seu campo de lentilha. Se o seu casamento está à beira do abismo, defenda o seu campo de lentilha. Vá à luta com fibra, fé e força e coragem, e Deus fará aquilo que você não pode fazer, porque é Deus é quem compra a briga, é Deus que está no coração de um fiel, daquele que decidiu que agora diz: eu vou lutar, eu vou vencer, ainda que sozinho guerrearei e triunfarei, porque Deus estará comigo e não me abandonará. Os inimigos podem se levantar, levantaram-se, estão levantando-se, se levantarão, mas o Deus que operou no passado opera no presente e operará no futuro, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Levante-se para a batalha, vamos lutar. Chama a atenção todos os brasileiros, o nosso campo de lentilha, o nosso chão brasileiro, influenciado pelo comunismo, pelo socialismo maldito, esse que vem se adentrando a nação brasileira, aos corações de muitos
muitos miseráveis, até que destroem a nossa nação, que odeiam a nossa nação, e que não levam isto a sério, e que sutilmente têm plantado seus ideais nos corações do povo que às vezes desconhece, e outros que não estão aí para nada, mas nós que temos a Bíblia Sagrada em mãos, e que nós observamos o que está escrito, e sabemos que Deus é fiel, lutemos pela nossa nação, e não vamos ceder. Empunhe a espada, meu irmão, minha irmã, a espada da palavra de Deus, e vamos para a luta, e vamos enfrentar os inimigos com oração, com jejum, com decisão. O campo de lentilha é nosso território, e nós temos que vencer e mostrar para o diabo: aqui é território de Deus, é território de um povo que Deus comprou com o sangue de Jesus. Vá fazer teu barraco muito longe, vá por lugar que te adoram e que te recepciona muito bem, que aqui há um povo de Deus. Se nós somos cristãos de verdade, irmãos, lutemos pela nossa nação. A ganância de muitos líderes, de muitos homens, de muitos canalhas que não estão nem aí para o povo de Deus. O que eles querem é grana, o que eles querem é dinheiro. Traz dízimo, traz oferta para ele, o cão guloso que não se farta nunca, mas fazer a verdade prevalecer, instruir ao seu povo o verdadeiro caminho do céu, instruir ao povo brasileiro a se libertar dessa opressão diabólica, para que sejamos a nação do futuro, a nação mais rica do mundo. Somos nós, mas nós precisamos tomar posse desse território que é nosso. Os inimigos estão aí dentro, estão chegando, invadindo o campo de lentilha, e nós temos que defender com a palavra de Deus, com força, com fibra, com garra, com destemor, e mostrar para o demônio que o país é nosso, e podemos nos orgulhar de dizer: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas atualmente Deus não está sendo o Senhor do Brasil. O Senhor do Brasil tem sido a hipocrisia, tem sido, irmãos, a imoralidade, tem sido o descaso, o descrédito, e ninguém está se voltando. Poucas pessoas estão se voltando. Vamos acordar, povo de Deus. Não espere de altas lideranças, não espere de grandes caciques, não. É você e eu. Somos nós, povo de Deus, que temos que lutar por essa nação, lutar pelas nossas crianças, combatermos a ideologia de gênero, combater toda a força do inferno e fazer com que a verdade prevaleça e o nome do Senhor seja tão glorificado. Povo que teme ao Senhor, que quer a mudança total, que ama essa nação, que ama um povo, que ama os seus e quer deixar um Brasil melhor para os seus descendentes, lute e ore e não entregue os pontos. Conheça a Bíblia Sagrada, estude com dedicação, ore, se prepare, e aonde você estiver, anuncie a Cristo. Com segurança e com educação, na faculdade, no lar, no ônibus, no carro, no caminho, aonde você pisar, dentro da empresa, fora dela, fale de Jesus. E de um Jesus verdadeiro, e tenha dignidade moral. Não fale somente por falar. Não diga que Jesus é bom somente por dizer. Seja exemplo. Oremos uns pelos outros, para que consigamos, mesmo ao mundo corrompido, sermos exemplos de fidelidade, exemplo de sinceridade, exemplo de povo de Deus, especial, zeloso e de boas obras. E que possamos fazer, como este valente de Davi, defender o território, exaltar o nome do Senhor e tributar a Ele, o nosso Deus, a honra e a glória, o louvor e a adoração. Que Deus em Cristo te abençoe. Na hora da dificuldade, quando todos te virarem as costas, ainda que teus parentes, não importa, pode ser teu pai, tua mãe, seja lá quem for. Se todos te deixarem só, defenda sozinho o seu campo de lentilha, com a sua espada, com a fé em Deus, com a coragem, com a fibra, com a garra, com a determinação. E a confiança no Senhor nosso Deus. Ele não vai te abandonar. Teus problemas terão solução. E a tua vida será abençoada para a glória de Deus. Se você, meu irmão, está afastado dos caminhos do Senhor, volta para Ele. Faz a sua aliança com Ele. A sua reconciliação com Ele. E deixa Ele trabalhar na tua vida. Se você, meu amigo, que ainda não conhece o Evangelho de Cristo, que às vezes vai à igreja, é casado, a esposa é evangélica, você não tomou ainda a sua decisão. Se posicione. Tome sua decisão perante o Senhor. E deixe Deus trabalhar e abençoar a tua vida. Solucionar os teus problemas. Não estou te pregando aqui a facilidade. Não. É luta,
É batalha, mas Deus é fiel para te abençoar e te instruir e te guardar das ciladas do mal e te fazer em Cristo Jesus mais do que vencedor. Amém? Que Deus te abençoe e vamos falar com Deus, o nosso Mestre, Senhor e Rei. Querido Senhor Jesus, Tu és aquele que adoramos, pois Tu és Filho do Deus vivo. E a Ti, ó Deus eternal, nós Te louvamos por Tu ser o Criador de todas as coisas. No nome do Teu Santo Filho Jesus, eu preguei a Tua palavra. Como ministro do Teu Evangelho, Pai, eu afirmo que a Tua palavra é fiel. E eu mostrei, Senhor, que há solução para os problemas. Para aqueles que acreditam no Senhor, não existe derrota, porque é só lutar com fibra e com garra que a vitória vem. Deus entra com providência na vida daquele que está sofrendo nessa hora. Daquela mãe aflita com seus filhos nas drogas. Daquela que a fé já está quase a perecer. Fortalece, meu Pai, e dá-lhe coragem para enfrentar a luta. Para depois testemunhar que Tu livraste a sua família das drogas, de todo o mal. Aquela mãe que perece com filhas na prostituição. Aquele pai que tem agora dificuldade para levar o pão para os seus filhos. Aquele que está, Senhor, passando sérios momentos financeiros. Dificuldades financeiras. Entra com providência, Deus. Quem está no leito de dor, Pai, resolve, cura, liberta, ainda que no UTI. Ainda que está lá à beira da morte, restabelece a saúde e dá vitória ao Teu filho. Deus, que os pais tenham habilidade para educar os seus filhos para termos crianças inteligentes, sábias e fazer a diferença nessa nação. Que Tu possas, meu Deus, levantar um grupo de sábios intelectuais dessa nação e tementes ao Teu nome para ajudarmos a mudar a história desse povo brasileiro. Ó Deus, que haja transformação nos corações e nas mentes e que haja, Deus, um avivamento do céu. Que o Teu poder seja manifesto na vida de cada um. Que haja um derramado do Teu Santo Espírito, Pai, e o Teu poder se manifeste gloriosamente, para que o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, que haja o maior avivamento de todos os tempos, para que demônios batam em retirada para bem longe, que os enfermos sejam curados, e os verdadeiros fiéis cristãos, crentes em Cristo Jesus, sejam conhecidos como Teu povo respeitado, que tenha reputação acesa e conduta ilibada, diante dos demônios e dos homens, e mostre ao mundo o poder glorioso da Tua palavra, e que muitos venham se converter ao Senhor pelo nosso testemunho. E assim, Senhor, nos dá essa capacidade do céu. Te agradecemos, certo da vitória, no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.